Amém, pessoal? Glória a Deus. Todos acharam em nome do Senhor Jesus? 2 Reis, capítulo de número 5. Fala assim: Naamã é curado de lepra. Versículo 1 fala assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram das tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina, que ficou a serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor tivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da lepra. Amém, pessoal? Glória a Deus. Só esses 3 versículos aqui que nós acabamos de ler, mas pode ter certeza que ele é poderoso para nossas vidas. Amém, pessoal? Com certeza você já ouviu muitas pregações, sobre 2 Reis, capítulo 5, que fala de Naamã, da sua cura, E como nós sabemos que, como a própria Bíblia fala que Naamã era um grande homem, diante do seu Senhor, que através dele o Senhor dera vitória a Ciro, Era um homem de grandes qualidades, Só que a Bíblia fala que tinha um porém, que ele era o quê? Leproso, Era um homem grandioso, assim, diante do seu Senhor, um grande homem de guerra, mas tinha esse porém, Como eu falei, você já ouviu várias pregações sobre essa passagem, com certeza, muitas e muitas pregações, mas hoje eu não quero focar na lepra de Naamã. Eu quero focar mais nessa menina, Nessa menina, que a Bíblia fala que ela foi levada como escrava, Você veja que no versículo 2 fala: saíram das tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina. Você veja que a Bíblia frisa que ela era apenas uma menina. A Bíblia não está falando que ela já era uma mulher, que já era Não, ela era apenas uma menina. E a Bíblia fala que ela foi levada como cativa, como escrava, para ser escrava da mulher de Naamã. Com certeza Naamã chegou ali e entregou ela como um presentinho para sua esposa, Aqui uma lembrancinha, alguma coisinha que eu trouxe para você aqui, E você veja que a Bíblia não fala que essa menina foi para a Síria a passeio, Ela foi a cativo. Então, com certeza, ela saiu da terra dela ali, não deu tempo, vamos dizer, de despedir, não deu tempo Com certeza, ela, como ela era uma menina, com certeza ela chorou, com certeza ela esperneou, porque ela não queria ir, mas ela foi assim mesmo. Só que essa menina tinha algo de diferente, Essa menina carregava em si algo diferente, que é algo que nós carregamos, que é o quê? Que é a presença de Deus, que é conhecer o Deus poderoso, que é saber que nós temos um Deus poderoso que, independente da situação que nós estamos ou onde nós estamos, Ele sempre vai se fazer presente nas nossas vidas. E nós temos que carregar isso conosco todos os dias, pessoal. Não importa o local que você esteja, não importa para onde Deus permite você ir, você não tem que deixar com que isso venha roubar, venha desfalecer a sua fé. Porque Deus, Ele é o Deus ontem, hoje, sempre será o mesmo Deus. Então não é aquilo que acontece na minha vida que vai mudar a essência de Deus sobre a minha vida. Ele não muda, Ele sempre é o mesmo. Então você veja que essa menina foi levada cativa. E ali ele estando na casa de Naamã, ele percebe que ele carregava algo que o envergonhava, Com certeza esse homem saía para a guerra, saía para lutar, e quando chegava em casa que ele ficava triste, Porque além dele ser um homem, aliás, era um homem vencedor, mas chegava em casa, isso lhe colocava para baixo, Porque a lepra naquela época era uma doença que não tinha cura, Mas sabemos que Jesus curou muitos, Porque Jesus é Deus, Mas a medicina naquela época não tinha cura para a lepra. Então quem tinha lepra naquela época era excluído, Não podia estar fazendo contato com outras pessoas. Era tido como pessoa amaldiçoada.
Então ele não podia conviver no meio dos outros. Então, com certeza, por conta da roupa que ele usava, tampava aquela lepra dele, né? Mas quando ele chegava em casa, né, a mulher, essa criada dele aqui, essa escrava, via aquilo e viu o sofrimento dele. Aí você veja que ela fala assim, que meu senhor, né, no versículo 3, disse ela à sua senhora, tomara que meu senhor tivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o quê? O restauraria da sua lepra. Você veja que essa menina, pessoal, por mais que ela seja uma menina, ela era líder das suas emoções, né? Ela era líder das suas emoções. Então ela podia muito bem, estando ali naquele local, ter sido levado por escrava, ela podia muito bem desejar o mal de Naamã, né? Ela podia muito bem desejar que Naamã morresse. Não, como você me trouxe de escravo, eu quero que você morra. Porque muitas das vezes isso é o nosso instinto, né? Quando alguém nos faz mal, nós queremos desejar o mal para aquela pessoa também. Quando alguém nos atira uma pedra, nós queremos atirar outra. Quando alguém nos dá um tapa, nós queremos dar outro. Esse é o nosso instinto, né? Ser humano. É por isso que eu falo, por isso que nós temos que ter a presença de Deus, né, nas nossas vidas. Porque Ele é um Deus misericordioso, Ele é um Deus bondoso, amoroso. E você veja que, como eu falei, essa menina era lida das suas emoções, né? E ela sabe que aquilo que Deus não fez por ela, não impediu o poder dele de fazer por outras pessoas. Então ela podia muito bem, não, se Deus não me livrou da escravidão, se Deus não me livrou de eu passar por essa tempestade, se Deus não me livrou de eu passar por essa doença, se Deus não me livrou de a porta de emprego ter fechado para mim, então Ele é o Deus que não pode fazer por outras pessoas. Mas você veja que isso não impediu dela pensar que o Deus que não fez por ela podia fazer por outra pessoa. Porque muitas das vezes, né, pessoal, Deus não faz nas nossas vidas e nós não achamos que Ele não pode fazer por outras pessoas. Você veja que essa menina não impediu, por Deus não ter livrado ela do cativeiro. Ela não impediu dela pensar que o Deus mudou a essência dele diante de quem ele é. Porque ela podia muito bem falar, não, se Deus não me livrou, eu não vou falar dele para outra pessoa. Eu não vou falar dele que ele pode curar outras pessoas. Ela podia muito bem pensar, não, se Deus não me livrou, então ele não tem mais capacidade de curar ou livrar outras pessoas. Mas como eu falei, essa menina era líder das suas emoções. Ela falou, não, aquilo que Deus não fez por mim, Ele pode fazer por outra pessoa. O Deus que não impediu de eu ser cativo, pode ser o Deus que pode curar aquele que me trouxe cativo. Você veja que coração que essa menina tinha. Você veja que ela não guardou mágoa no seu coração. Mesmo Naamã levando ela cativa, ela desejava o bem para aquele homem. Ela desejava o bem para aquele que levou ela de escravo. Esse é o coração, pessoal, do verdadeiro cristão. Esse é o coração que nós temos que ter dentro de nós. Porque muitas das vezes, né, quando alguém nos faz o mal, nós queremos fazer o mesmo com aquela pessoa. Mas essa menina nos traz um ensino grandioso. Essa menina nos ensina algo grandioso, pessoal. Essa menina nos ensina algo que dá de nós refletir todos os dias. Porque muitas das vezes, quando nós oramos para Deus fazer algo nas nossas vidas, e quando Deus não faz, nós achamos que Ele não pode fazer por outra pessoa, nós não oramos por outra pessoa, nós não clamamos por outra pessoa, nós não perdoamos outras pessoas. Mas nós temos que saber, pessoal, que o Deus que não me curou ainda, é o Deus que eu posso orar por outra pessoa e Ele pode curar aquela pessoa. É saber que o Deus que não transformou minha casa ainda, eu posso profetizar na vida de outra pessoa, de outra casa, de outra família, aquela família ser transformada. Não é que porque que Deus não libertou talvez o meu filho, a minha esposa, o meu marido, que Ele não pode libertar a outra pessoa. Porque Ele não muda. Como eu falei, essa menina podia muito bem questionar a Deus, Senhor, por que o Senhor permitiu eu ser levado a cativo? Por que o Senhor permitiu eu ser levado escravo? Então o Senhor não é mais o mesmo, o Senhor não opera mais milagres, o Senhor não opera mais maravilhas na minha vida.
Então, se o Senhor não operou na minha vida, como que eu vou orar, como que eu vou clamar por outra pessoa e essa pessoa vai ser abençoada, que o Senhor não está fazendo na minha vida? Essa menina podia muito bem ver por esses olhos, mas ela sabia que aquilo que Deus não fez por ela, não perdeu a essência de Deus, e não perdeu a capacidade de Deus fazer por outras pessoas. Então, se Deus não te curou ainda, pessoal, isso não rouba a capacidade dele de fazer por outra pessoa, de curar outra pessoa. Se Deus não te livrou, talvez, de uma guerra, de um deserto, isso não tira a capacidade dele de fazer por outras pessoas, de libertar, de transformar outras pessoas. Porque muitas das vezes, por ele não fazer por nós achamos que ele perdeu a capacidade dele de fazer, né? Por ele não fazer por nós achamos que ele perdeu a capacidade de fazer por outras pessoas. Não. Ele é poderoso. Ele pode todas as coisas. Ele pode fazer por nossas vidas e ele pode fazer por outras pessoas também. E uma coisa também, pessoal, quando alguém faz algo contra você, pessoal, não guarda isso no seu coração, não. Porque, como eu falei, essa menina podia muito bem ter mágoa, ter um ódio no coração dela, por Naamã ter tirado ela da terra dela, por Naamã ter tirado ela dos braços dos pais dela, da família dela e levado cativo, levado escravo. Ela podia também muito bem questionar a Deus, por que o Senhor está permitindo isso na minha vida, porque muitas das vezes nós questionamos a Deus, né, quando estamos passando por momentos difíceis. Muitas das vezes quando vem um levante sobre as nossas vidas, o nosso primeiro intuito é o quê? É questionar a Deus, por que o Senhor está permitindo isso? Por que o Senhor está permitindo essa guerra? Por que o Senhor está permitindo eu passar por esse deserto? Mas tudo isso tem um propósito, pessoal. Veja que essa menina lá na terra de Israel, era apenas uma criança qualquer. Mas você veja que na terra da Síria, ela foi canal de bênçãos nas vidas de outras pessoas. Você veja que em Israel ela era uma pessoa comum, mas na Síria ela foi canal de bênçãos. Então tudo aquilo que Deus permite nós passar, pessoal, por mais que no momento que nós estamos passando não entendemos, mas pode ter certeza que Deus está nos levando para local, para lugares, para abençoar a vida de pessoas. É por isso que eu sempre falo que nós não temos que questionar o porquê da luta, o porquê do deserto, o porquê que o Senhor está permitindo eu passar por isso. Porque tudo tem um propósito, pessoal. Tudo que Deus permite nas nossas vidas tem um propósito. Por mais que muitas das vezes o propósito seja nós sofrer por um instante, por mais que o propósito seja nós passar por humilhação ali por um instante. Mas essa humilhação é para que futuramente nós possamos ser canais de vida de outras pessoas. Então não questione aquilo que Deus faz na sua vida. E por mais que Ele está permitindo alguém te humilhar, por mais que Ele está permitindo alguém levantar contra você, pessoal, eu creio que esse levante é para que futuramente você possa ser canal de bênção na vida de outra pessoa. Então apenas confia, não guarda mágoa no seu coração. Como eu costumo falar, pessoal, nós temos que liberar perdão, porque Deus sabe o que faz nas nossas vidas. Deus sabe, Deus muitas das vezes nos leva para lugares para que nós possamos abençoar outras pessoas. E muitas das vezes, quando Deus permite nós ir para esse tipo de deserto, nós ir para esses lugares, como escravo, nós falamos, não, Deus não é mais o mesmo. Quando a gente tem visto muitas pessoas, né, por orar e a cura não acontecer, por clamar e o milagre não acontecer, por pedir pela transformação e a transformação não acontecer, ela acha, não, Deus não é mais o mesmo. E as pessoas param de buscar. E as pessoas param de acreditar. E as pessoas param de buscar a presença desse Deus. Não, pessoal, não é porque Ele não fez ainda, que não quer dizer que Ele não vai fazer e que Ele não possa fazer. Não é porque Ele não fez ainda, não quer dizer que Ele não vai fazer na sua vida. Porque tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito nas nossas vidas. Você veja que essa menina, ela podia muito bem questionar a Deus, Senhor, eu sirvo o Deus vivo, meus pais me ensinaram o caminho que eu tenho que servir, o caminho que eu tenho que seguir, e por que o Senhor está permitindo isso na minha vida? Você veja que isso, pessoal, era para ganhar um homem, né, ali, para Deus, para Jesus, um homem valoroso, um homem de guerra, um homem, mas ele não tinha o principal, que era a presença de Deus. Então Deus sabe fazer as coisas. E muitas das vezes, pessoal, Deus vai usar o seu sofrimento para alcançar a vida de outras pessoas. Você veja que Deus usou o sofrimento de uma menina para alcançar uma casa, porque aquela casa toda se voltou a Jesus, com certeza. Não tem como eu ser abençoado, não tem como a graça de Deus chegar sobre a minha vida e eu não me voltar para Ele, né? Então muitas das vezes Deus vai permitir o meu ou o seu sofrimento para que outras pessoas sejam alcançadas.
Então talvez você está passando pelo momento de escravidão, um exemplo. Talvez você está passando pela escravidão, uma doença, pelo momento difícil, pela escassez. E você está questionando a Deus, meu Deus, eu sirvo Deus poderoso. Eu oro, eu busco, eu clamo, eu faço o meu jejum diante do Senhor. E por que o Senhor está permitindo essa doença? Por que o Senhor está permitindo esse deserto? Por que o Senhor está permitindo eu ser escravo dos remédios? Por que o Senhor está permitindo a minha casa estar dessa forma, estar desse jeito? Pessoal, Deus permite isso. Como eu falei, isso não quer dizer que Ele perdeu a capacidade dele de fazer na sua vida. Não, Ele vai fazer, mas Deus está permitindo para que outras pessoas sejam alcançadas, para que outras pessoas possam ver a grandeza do Deus que você serve, para que outras pessoas possam ver a grandeza do Deus que você busca. Então Ele permite um deserto aqui, um deserto ali, mas isso não é para nossa destruição, não. Aquilo que Deus permite, pessoal, nós passarmos não é para nossa destruição, não. É para que outras pessoas possam conhecer o Deus a qual você acredita. Essa menina podia muito bem não falar do profeta ali, que era o profeta Eliseu. Ela podia muito bem não falar, porque ela falou, como o Deus desse profeta não me ajudou. Mas você veja, olha que inteligência dessa menina. Versículo 3, disse ela à sua senhora, tomara que meu senhor tivesse diante do profeta que está em Samaria. Como eu já falei algumas vezes, pessoal, os profetas naquela época era a voz de Deus, né? Deus falava com o povo através dos profetas, né? Não é como hoje a gente ora, a gente clama, a gente tranca a portinha ali e fala com Deus, né? Glória a Deus por isso, né? Jesus fez isso por nós, né? Rasgou o véu, e hoje nós temos livre acesso a esse Deus maravilhoso. Aí ela fala, Ele o restauraria o quê? Da sua lepra. Você veja que menina abençoada, que menina que ela não era líder, como eu falei, das suas emoções. Porque muitas das vezes, né, pessoal, nós somos muito rancorosos, né, assim, rancorosos, né? Quando alguém nos faz um mal, nós nem perdoar nós queremos. Imagina querer ajudar aquela pessoa. Nós nem ao menos queremos perdoar, agora imagine estender a mão para aquela pessoa como essa menina. Essa menina, além de não guardar mágoa, indicou o caminho para a cura daquele homem. Ainda indicou o caminho para que aquele homem fosse o quê? Curado. Então nós temos muito que aprender com essa menina. Nós temos muitas lições valiosas para aprender com essa menina. Essa menina nos ensina algo poderoso. Algo que muitas das vezes nós não carregamos, que é de liberar perdão e abençoar aquele que nos fez mal. É estender as mãos para aquele que nos virou as costas. Quando alguém nos vira as costas, que precisa de nós, agora você está vindo até mim, você virou as costas para mim esses dias, sabe, nós somos assim, infelizmente, é nós seres humanos. Mas Cristo não quer que nós sejamos assim, não. Cristo não quer que nós sejamos esse tipo de pessoas, não, mas nós temos que aprender com essa menina. Não, me fez o mal, mas o Deus terceiro me ensina que eu tenho que ser canal de bênção na vida de outras pessoas. O Deus que eu busco, Ele fala que quando alguém me der um tapa do lado, eu tenho o quê? Que virar outra face. Pessoal, ser cristão não é fácil. Por que muitas pessoas não seguem a Cristo? Porque não é fácil, não. Imagina alguém te tirar uma pedra e daqui a pouco ela precisar de você e você ir lá estender a mão. Você quer jogar na cara. Não, você me apredejou esses dias, você me virou as costas, você me espraguejou, você me humilhou e agora você está precisando de mim. Não, vai procurar outro lugar, vai procurar outra pessoa. Essa menina podia muito bem orar por esses olhos, mas não. Ela sendo escrava ali, ela falou, meu Senhor, conhecer esse homem que eu conheço, homem de Deus, um profeta de Deus, ele ficaria limpo dessa lepra. Porque muitas das vezes nós sabemos o caminho, nós sabemos como ajudar aquela pessoa, mas nós não ajudamos, né? Você veja que essa menina sabia o caminho. Ela podia muito bem falar, não, eu sei, mas é para mim. Por que a Bíblia fala que os tímidos não herdarão o reino de Deus, né? Os tímidos não herdarão o reino de Deus, porque muitas das vezes nós sabemos e nós não expressamos aquilo que nós sabemos, nós não falamos aquilo que nós sabemos. Nós não falamos do amor de Deus, nós não falamos que Deus cura, nós não falamos que Deus abençoa, que Deus transforma. Então isso é uma timidez. E quando você está
tímido diante de Deus, você está retendo aquilo que Deus colocou no seu coração para você falar para outras pessoas. Por isso que a Bíblia fala que os tímidos não herdarão o reino de Deus. Porque você está retendo aquilo que Deus colocou no seu coração para que você pudesse abençoar outras pessoas, você está retendo para si próprio. Você está sendo egoísta, né? Você está sendo egoísta, você não está falando do amor de Deus, você não está falando que Deus cura, você não está falando que Deus transforma. Por isso que ele fala que os tímidos não herdarão o reino de Deus. Então, por isso nós temos que expressar o poder de Deus nas nossas vidas. Como eu falei, não é porque ele não fez na nossa vida ainda que ele perdeu a capacidade de fazer na vida de outras pessoas. Não é porque ele não curou, talvez a minha enfermidade, que eu não possa profetizar na vida de outro e outra pessoa ser curado, né? Ele não muda, ele cura. Não é porque ele não transformou minha casa ainda que eu não posso profetizar a transformação na casa de outra. Então, porque ele não muda a capacidade dele. E essa menina tinha isso na mente. Essa menina carregava isso dentro dela. Não é porque ele não me livrou do cativeiro que ele perdeu a capacidade de livramento. Não é que ele não me livrou dessa doença que ele perdeu a capacidade de curar. Não é que ele não me livrou de eu passar por esse deserto que ele perdeu a capacidade de tirar as pessoas do deserto. Ele não muda. Ele é o mesmo. Então não sei aquilo que você tem enfrentado e talvez você está pensando, meu Deus, o Senhor perdeu a capacidade de cura e transformação na minha vida. E talvez Deus colocou alguém no seu caminho para que você fosse canal de bênção na vida dessa pessoa e você achou, não, se ele não fez por mim, ele não vai fazer por outro. Se ele não abençoou a minha casa, ele não vai abençoar a casa de outro. Se ele não abençoou a minha vida, ele não vai abençoar a vida de outro. Não. Muitas das vezes ele permite você passar pelo deserto para ver quem é você diante do deserto. Para ver que você vai ser canal de bênção nas vidas de outras pessoas, mesmo diante do deserto ou não. Porque muitas das vezes nós somos canal de bênção, nós profetizamos, mas quando tudo vai bem. Quando alguém chega até nós, talvez com uma lepra, com uma doença, com uma enfermidade, e você está passando pelo momento de luta, você fala, se o Senhor não está fazendo nem por mim, como que eu vou orar por outro? Se o Senhor não está abençoando nem minha casa, como que eu vou orar por outra casa? Como que eu vou orar por outra família? Mas Deus está falando, enquanto você não for canal na vida de outras pessoas, eu não vou ser canal na sua vida também. Então é por isso que nós temos que ser canais de bênção na vida de outras pessoas, para que aí sim, Deus possa abençoar nossas vidas. E eu creio que essa menina, depois disso que ela fez, ela não se tornou apenas uma escrava, não. Ela não ficou mais escrava. Certeza ela ficou uma menina conhecida. Certeza ela foi liberta do cativeiro. Porque muitas das vezes Deus permite nós passar por esses desertos, por essas lutas, para ver quem realmente somos nós. Para ver realmente quem somos nós diante dele. Porque, como eu falei, né? Quando tudo vai bem, é glória a Deus, aleluia. Mas vem um cativeiro aqui, vem um cativeiro ali. Não, Deus não é mais o mesmo. Deus não... Como eu já vi pessoas falando, não, a igreja mudou, a igreja não está mais da mesma forma, a igreja não tem mais tanto milagre como tinha antes. Será que a igreja que mudou ou eu que mudei diante de Deus? Será que Deus mudou ou eu que mudei diante dele? Nós que mudamos, né, obreiro? Nós que mudamos diante de Deus, porque ele não muda. Ele não muda, ele é o mesmo ontem, hoje, sempre será o mesmo. Então, como eu falei, pessoal, não é porque talvez ele não te curou ainda que ele perdeu a capacidade de cura. Não é porque ele não transformou ainda a sua casa, a sua família, que ele perdeu a capacidade de transformação. Não é porque a porta não se abriu ainda que ele perdeu a capacidade de abrir portas. Não. Ele é o mesmo. Mas muitas das vezes ele está usando, talvez, desse deserto, desse momento difícil que talvez você está passando, para que você seja canal em outras pessoas. Para que através, quando você for canal de outras pessoas, Deus possa abençoar a sua vida. Então não desfaleça a sua fé. Sabe, por mais que o momento que você está passando ali seja um momento de cativeiro, um momento de luto, um momento de deserto, mas Deus, Ele está usando isso, para que futuramente Ele possa abençoar a sua vida, para que você seja canal de bênçãos na vida de outra pessoa, e futuramente Ele possa abençoar a sua vida. Então não desanime, continua buscando. Continua acreditando e seja que nem essa menina, seja líder, né, das suas emoções, tá bom? Seja líder das suas próprias emoções e não perca a sua fé. Não é porque ele não fez ainda que ele não vai fazer, não é porque ele não te abençoou ainda que ele não vai te abençoar, porque tudo tem um momento certo. E talvez Deus está permitindo você passar por esses momentos para que ele venha futuramente
exaltar a sua vida, né? Como ele fez com essa menina. Essa menina em Israel era apenas uma menininha. Mas ali em Síria ela ficou conhecida como canal de bênção. Ali na Síria ela ficou conhecida como alguém abençoado. Então Deus sabe o que faz nas nossas vidas, Deus sabe o que é melhor para nossas vidas. Então, pessoal, não perca a sua fé por conta daquilo que Ele está permitindo na sua vida por um momento. Não perca a sua fé por conta daquilo que Ele está permitindo você passar, porque tudo isso tem um propósito. Tudo isso tem um propósito, que Deus está permitindo isso. Só que futuramente é que você vai entender o porquê que Ele está permitindo você passar por essa luta, que Ele está permitindo você passar por esse cativeiro, que Ele está permitindo você enfrentar talvez essa luta. Futuramente é que você vai olhar para trás e vai ver, Senhor, hoje eu entendo, porque o Senhor permitiu passar por isso. Com certeza essa menina depois ela entendeu, Senhor, agora eu entendo, porque o Senhor permitiu eu sair da minha terra, sair da casa dos meus pais, porque hoje o Senhor ia me usar para mostrar o caminho, para que esse meu Senhor fosse curado. Então futuramente você vai entender porque Deus está permitindo talvez alguma luta. Você vai permitir talvez porque Deus está permitindo você ser cativeiro talvez de alguma coisa, para que futuramente você possa ser canal de bênçãos na vida de outras pessoas. Então não questiona aquilo que Deus está fazendo. E como eu falei, não é porque Ele não fez ainda que Ele perdeu a capacidade de fazer. Não é porque Ele não curou ainda que Ele não perdeu a capacidade de curar. Não, Ele continua o mesmo. Só que talvez Ele está permitindo isso, para que futuramente possa ser canal em vida de outras pessoas. Então não perca a sua fé, não desfaleça a sua fé. Continua buscando, continua acreditando. Porque no momento certo, na hora certa, pode ter certeza que aquilo que você tem pedido, aquilo que você tem buscado, vai chegar na sua vida. Mas é tudo no momento de Deus. Tudo é no tempo de Deus. Tudo é no tempo dele. E pode ter certeza que no tempo dele é maravilhoso. O tempo dele é maravilhoso. Então vale a pena esperar, vale a pena confiar. Não questiona não. Seja livre das suas emoções. Seja livre das suas emoções e confie em Deus. Porque se Ele está permitindo, tem um propósito. Se Ele está permitindo a doença, tem um propósito. Se Ele está permitindo o deserto, tem um propósito. Tudo nas nossas vidas tem um propósito. Só que muitas das vezes nós queremos entender, nós queremos questionar. Nós queremos questionar a Deus, como lá o salmista, parece que é o Salmo 77, o salmista questiona a Deus. Por que eu estou passando por isso? Por que o Senhor permite eu passar por isso? Aí depois ele até, no final ele fala, isso tudo é a minha aflição. Né? Ele enche Deus de perguntas e depois ele cai em si, não. Tudo isso que eu estou questionando a Deus é por conta da minha aflição. Então, muitas das vezes, nós questionamos a Deus, nós ficamos perguntando a Deus, por que disso, aquilo outro. Mas é por conta da sua aflição, é por conta do momento que você está enfrentando. Mas aí, futuramente, você vai entender o porquê que Ele permitiu você passar por cativeiro, você passar por momentos difíceis, para que você fosse canal de bênçãos na vida de outras pessoas. Porque aquilo que Deus entrega para você, pessoal, Ele não quer que fique apenas em você. O Espírito Santo que Deus coloca na sua vida, Ele quer que transborde na vida de outras pessoas. Só que muitas das vezes, nós, como eu falei, nós somos egoístas. Não, Deus abençoou a minha vida, já está bom demais. Deus me alcançou a minha casa, então não precisa alcançar a casa de outras pessoas. Não sejamos egoístas diante de Deus não, pessoal. Seja canais de bênçãos na vida de outra pessoa. Como nem essa menina. Essa menina foi canal de bênção na vida de outras pessoas. Que nós venhamos ser canais de bênçãos na vida de outra pessoa. Se a presença de Deus nos alcançou, que nós venhamos fazer com que ela venha alcançar outras pessoas também. Se você hoje conhece o caminho que é Jesus, que você venha indicar esses caminhos para outras pessoas também. Se hoje você foi curado, você possa indicar o caminho para que outras pessoas sejam curadas também. Seja canais, pessoal, de bênçãos nesse mundo. Porque aqueles que fazem mal aí já está cheio, pessoal. Mas que nós venhamos ser, que nessa menina, venhamos fazer a diferença. No meio de um mundo perverso, no meio do mundo de pessoas egoístas, no meio de um mundo que todo mundo só pensa em si, nós venhamos ser diferentes, nós venhamos pensar diferente, que nós venhamos ser a diferença, porque se cada um de nós, pode ter certeza, fizer a nossa parte de ser diferente, pode ter certeza que nós vamos ter um mundo melhor, vamos ter um Brasil melhor, vamos ter um mundo melhor. Então seja canais de bênçãos na vida de outras pessoas. Deixa Deus te usar, pessoal. Deixa a presença de Deus alcançar outras pessoas. Sabe, seja aquela pessoa que aonde chega no local ali, as pessoas sintam a diferença. As pessoas sintam uma paz, porque a paz que você carrega consigo possa alcançar a vida de outras pessoas. Porque muitas das vezes, né, pessoal, tem pessoas que quando chegam no ambiente, traz aquela negatividade. Porque o que ela carrega é aquilo, né? Ela carrega algo ruim dentro dela.
mas que nós venhamos ser diferentes, que nós venhamos ser que nessa menina, onde nós chegamos nos locais ali, venha trazer paz, venha trazer cura, venha trazer transformação, venha trazer milagre. Então deixa Deus te usar, pessoal, seja canal de Deus nessa terra, deixa a presença de Deus que já existe em você, que existe dentro de você, porque se você está aqui hoje foi Deus que te trouxe, se Deus te trouxe é porque Ele está dentro de você, então deixa isso transbordar nas vidas de outras pessoas, deixa isso transbordar, se derramar na vida de outras pessoas, que outras pessoas venham ser alcançadas por você, que outras pessoas venham ser abençoadas por você, porque muitas das vezes, não, já estou salvo, então já está bom demais, eu já conheço a Jesus, então o resto que se dane, como diz, né? Não, que nós não venhamos ser esse tipo de pessoas, não, eu conheço, então eu sei que o caminho é bom, eu sei que muitas das vezes a porta é estreita ali, o caminho é estreito, é apertado, mas é o caminho que está me levando à salvação, é o caminho que está me levando para a vida eterna. Então que nós venhamos ser, pessoal, esses canais, assim como essa menina, nós vamos ser líder das nossas emoções. Não é porque alguém me machucou que eu vou querer o mal para ela, não é que alguém me fez o mal que eu vou querer o mal para ela também, não. Nós viemos ser canais de bênção, nós viemos ser o exemplo de Cristo. Cristo era o pessoal lá chicoteando, era humilhando, futucando, vamos dizer, com as espadas ali, era cuspindo, e ele, Pai, perdoa eles. Eles não sabem o que faz. Rapaz, se fosse eu, Senhor, manda fogo daí. Manda fogo, acaba tudo isso aí logo de vez. Esse é o ser humano, somos nós, seres humanos. Mas sem o Deus não, o Deus que nós servemos não. Senhor, perdoa eles. Eles não sabem o que faz não, Pai. Perdoa essas pessoas que estão cegas. Então que nós venhamos, pessoal, ser canais na vida de outras pessoas. Nós venhamos ser bênçãos na vida de outras pessoas. E aí sim, pessoal, quando nós for bênçãos na vida de outras pessoas, pode ter certeza que Deus vai abençoar nossas vidas também, em nome do Senhor Jesus. Amém?